Oi, pessoal, boa noite. Então, começando uma nova série de lives. Hoje a gente vai conversar com uma enfermeira integrativa. Oi, Luciano. Ó, o marido já chegou antes dela. Nós vamos falar sobre, então, a enfermagem, né? Como uma profissão que também tem reconhecimento das práticas integrativas, né? E nada melhor do que conversar com essa pessoa. Ó, mais uma representante, a Neuza, é lá de Juí, também enfermeira integrativa, trabalha com PICS, implementou lá no posto de saúde que ela trabalha. Eles estão bem adiantados com terapia floral. Ela foi minha aluna lá na Unijuí. Eu pedi para ela estar aqui também para ajudar a gente aí nos comentários. Então hoje eu vou conversar com a Carolina Caon, que eu conheci em situações diversas e depois ela veio a ser minha aluna em curso de florais, alguns cursos, né? Olha ali, a Carol chegou. E a gente vai falar aí sobre essas perspectivas, porque eu acho que as pessoas perguntam muito, sabe, nos cursos que eu dou, mas a gente pode atuar, mas qual que é a legislação? Mas o meu conselho reconhece também, né? E a gente tá bem avançado, acho que os conselhos se abriram muito, sabe, para as PICs, porque depois que, claro, criou-se a Política Nacional de Práticas Integrativas, aí isso começou a ser mais oficial, né? Porque o SUS, ele tem autonomia municipal, né? Muitas práticas já vinham sendo desenvolvidas nos municípios. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, no Centro de Saúde Modelo, a gente tinha, acho que a gente já tem há uns 30 anos homeopatia, tem até uma farmácia homeopática que foi a minha amiga Lívia que montou, né? Tinha os médicos homeopatas ali. Hoje em dia muitas pessoas se aposentaram e não foi feito novo concurso. Eu acho que hoje no município a gente tem 1 ou 2 só homeopatas atendendo, mas tem a farmácia homeopática municipal. E ali também sempre teve fitoterapia, tem uma médica que trabalha com fitoterapia ali. E tem acupuntura, né, que chega a ter fila de espera para as pessoas serem atendidas. Então isso já existia há muito tempo, porque a Política Nacional de Práticas Integrativas começou em 2006. E nós estamos falando de 30 anos atrás, é muito antes disso, né? Só que o que era a diferença? Não era registrado, esses atendimentos entravam lá no registro dos procedimentos como outros, né? Ai, meu gato ficou aqui, eu tenho um gato de bruxa, ó. Veio lá de Salem. Eu vou deixar ele aqui então. Bonitinho, né? Então, agora que passou a ter como uma política nacional de práticas integrativas, começou a ter esses registros nos procedimentos do SUS, para poder fazer um levantamento, quantas pessoas foram atendidas, ter um controle sobre isso, né? E também para gerar orçamento, né? Para poder contabilizar quantas pessoas, e também dá para a gente fazer uma referência assim, uma correspondência. Depois que começou a ter homeopatia aqui no posto, diminuiu tanto por cento o uso de omeprazol, diminuiu tanto por cento o uso de antidepressivos, diminuiu tanto por cento o uso de remédios para dormir. Então agora a gente tem mais como fazer os dados, entendeu? Porque antes dependia muito de registro manual. Agora tem lá os profissionais de saúde que podem registrar aquele tipo de procedimento. Então tem na lista os códigos com os DCB, com os CBOs, DCB, eu tava olhando um negócio ali de farmácia. Não é DCB, não é denominação comum brasileira, é CBO, o quê? Código Brasileiro de Ocupações. Tem ali os nomes dos profissionais que podem fazer aqueles registros, e aí tem listado atendimento em aromaterapia, atendimento em imposição de mãos, sessão de reiki, né? Fitoterapia, homeopatia, tem todos esses procedimentos. Hoje a gente tem 29 práticas reconhecidas na Política Nacional de Práticas Integrativas. E, claro, os enfermeiros, eu tenho muito a agradecer, né? Todos nós que trabalhamos com PICS, temos que agradecer os enfermeiros que são pioneiros nessa área. Acho que eles têm a vocação para cuidado, né? E também uma paciência e uma observação diferente, assim, daquele paciente que está sob cuidado deles, e eles sempre
viram as pessoas assim com um olhar mais integrativo. E por isso eles são os profissionais de saúde que mais produzem estudos científicos no mundo. Disparados são os enfermeiros que produzem estudos que tem aí nas bases de dados para quem quiser ver, né? Então, eu quis começar com enfermagem por causa disso, que as pessoas perguntam, né, quando vão fazer o curso, mas será que não tem problema de eu atuar nessa área? Então, nós vamos falar sobre alguns profissionais de saúde que agregaram as suas profissões convencionais às práticas integrativas e complementares, resolveram pensar fora da caixa. Deixa eu chamar a Carol e a gente continua. Oi, Paloma! Olá! Oi! Tá me vendo? Oi, Jean. Tô. Acho que entrou com um delay na imagem. Ai, agora ficou bem melhor. Quando eu fiz a live com a Isis, eu fiquei assim, parece que eu tava longe e acinzentada. E agora eu fiquei bem nítida, até me surpreendi. Tá Tudo bom super contigo? nítida e bem bonita a tua imagem. Boa noite, gente. É um Estamos na prazer estar internet aqui. pra me imitar? Também Não, botou? agora eu vi minha almofada do Pequeno Príncipe atrás de mim. É um prazer estar aqui, né, representando a minha categoria. Até me dá um nervoso, assim, né, da responsabilidade disso e da gente estar falando sobre esse assunto que é tão importante a gente trazer mais para discussão, para que cada vez mais ele esteja, as pessoas percebam, saibam e busquem isso para si, para o seu cuidado, como um direito, já que agora ela faz parte, né, dos protocolos do SUS. Então, para que isso chegue em mais pessoas, que eu acho que é tão preciso, assim, a gente precisa, né, de Como é mais que faz, prática. ô, Carol? Como que faz ali que a menina disse fixem o nome da live? Como é que faz isso, tu sabe? Ou tem que ser eu? Eu nunca consegui fazer isso. Eu vou colocar o comentário e E aí eu tu faço fixa pra o meu fixar. comentário, tá? Tá, vamos ver se eu consigo. Pelo menos no meu outro celular não dá, velho. Ó, o Diego ali da astrologia. Diego, eu sou aquariana. Tá louca. Ele é leonino. Ele é Vê se tu menino? consegue Ah, fixar ali. Enfermagem e não. práticas integrativas. Eu tenho que clicar em cima e ele aparece perguntando se eu quero Isso fixar, aparece né? fixar. Não, o meu não aparece, não sei por quê. A gente vai atualizando o povo, então, ao longo da conversa. Tá, é. Próxima vez eu vou fazer um cartazinho e de vez em quando eu vou me levantar, assim. Depois eu te Eu ensino, nunca depois eu te consegui ensino a ver fazer o isso. título. É lá no Não início, sei quando se... começa a live, tu põe o título, Ah, mas eu te ensino então, depois. então rateei, gente. Desculpe, desculpe. De vez em quando a gente fala. Então, Carol, eu queria falar, eu queria ver contigo, assim, vou te fazer umas perguntas, a gente vai conversando. Sabe que a gente fala mais que o homem da cobra, né? Então, Sim. eu queria perguntar assim para ti. Na faculdade, tu teve alguma coisa, alguma introdução, algum comentário sobre alguma prática integrativa, mesmo que não, que naquela época não seja esse nome, mas foi falado alguma vez assim, porque eu tive a homeopatia, né? Durante a faculdade eu já saí formada em homeopatia. E na disciplina que tem o nome de farmacognosia, que a gente estuda as plantas e como extrair os princípios ativos das plantas, como a carga horária era enorme, que eram duas disciplinas e, sei lá, tinha 300 horas o total. Não, não deve ser 300 horas. 300 horas era o estágio que eu fiz. Ela incluía a fitoterapia dentro do conteúdo, apesar de não ser exatamente esse o foco da disciplina. Era para a gente aprender a fazer análise e identificar, né? Tanto que eu consegui o título também, depois mostrando a disciplina e tudo lá no conselho, que eu tinha feito estágio, eu consegui reconhecido na minha carteira. Mas tu teve alguma PIC durante a faculdade? Só vou fazer um parênteses antes de responder a tua pergunta, só para explicar para as pessoas quem que eu sou, Ah, eu não da onde que falei, eu não, deixa que venho. eu falo. Deixa que eu falo. Eu fiquei tão empolgada que eu esqueci. Tá, gente. A Carol, Carolina Caon, ela é enfermeira, ela é terapeuta integrativa e ela é especialista em oncologia, trabalha no hospital e também trabalha paralelamente com as práticas integrativas. Tá? Agora continua teus detalhes aí da tua apresentação. O que mais? Ó, Tá. o Ivandro chegou, ó.
O Meu nosso irmão. irmão chegou. Agora é nossa. Ahn, assim, a minha formação, eu me formei enfermeira, então, pela Universidade Federal, né? Me formei em 2008, então já sou meio antiga, embora até não pareça tanto, mas já sou meio antiga. Eu formei há 11 anos, É, né? Tá, desculpa. E eu entrei na faculdade em 2004. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, aquela coisa assim, de ser super jovem, né? Eu confesso, e meus colegas, eu vejo muito assim, a gente nem sabia bem o que a enfermagem fazia. E até uma coisa interessante da gente falar, né? Como tem confusão no papel do enfermeiro, as pessoas confundem o técnico, o auxiliar, o enfermeiro. E o que faz, né? Esse papel, esse profissional da saúde. Então, quando a gente chega na faculdade, tem toda uma construção da história da enfermagem, que vem através da Florence Nightingale, que na Guerra da Crimeia começou a cuidar, ela foi uma jovem bem abonada e tudo, que largou tudo e foi para essa guerra cuidar dos feridos, e ela começou a ver essas práticas que tinha que ter uma sistematização. Eu tenho para mim que Florence era virginiana, ou ascendente em virgem muito forte, porque a criatura, limpeza, ordem, organização e caderninho, ela fez um diário, né, dos cuidados que ela prestava na guerra, e aí virou um livro e se criou a enfermagem ali, né? Institucionalizou, porque antes a enfermagem era uma prática feita pelas freiras, pelas prostitutas, né? Então existia um médico. E aí, mas sempre tinha alguém que ajudava o médico a fazer alguma coisa. Quem era essa pessoa, né? E aí, com a Florence, isso no século XIX, se eu não me engano, se institucionalizou essa profissão lá nessa Guerra da Crimeia. E aí, claro, a enfermagem veio muito pautada na questão do cuidado como o cerne principal e de deixar isso cada vez mais profissional, cada vez mais estruturado. Aí se criaram os diagnósticos de enfermagem, as linhas de cuidado, toda a enfermagem é super preocupada nessa parte de higiene, de infecção, né, de controle de infecção. Então, se criou muito isso pautado na questão epidemiológica. Acho que a enfermagem surgiu muito nessa necessidade e nessa estruturação. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que isso ficou muito assim. É o início da nossa faculdade, esse foco. Explicar o que é enfermagem, explicar o que é o papel do enfermeiro, esse papel gerencial também dentro da equipe. E a enfermagem é um dos únicos cursos de saúde que tem disciplinas de administração, por exemplo, que Ah, foca é? muito nisso. Embora os médicos sejam os administradores de hospitais, nomeados por secretarias de saúde muitas Vai, vezes, Nina, vai. A Nina a quer Nina te é minha falar. colega de faculdade. A Nina tem que ficar aqui para me ajudar a responder umas coisas. Embora, então, tipo, seja dado para muitos médicos esse papel de gestor, eu vejo que na enfermagem tem muito mais disciplinas focadas para administração do que até outros cursos, né? E eu vi muito isso no início da faculdade, foi muito esse foco. Para mim, isso foi o que mais chamou atenção. Eu não lembro de disciplinas relacionadas a PIX naquela época. Só que a gente vem. Eu venho dessa geração 2004, 2008, onde isso recém estava, né, caminhando ali, aquela estruturação, aquela primeira legislação de 2006, né, surgiu ali no meio da história da minha faculdade, mas a URGS, eu posso até estar errada agora, não está tão atualizada se tem alguma coisa eletiva, mas no currículo tradicional, que já foi reformulado 2 vezes depois que eu me formei, não tem nada assim. O que eu vi de PIX, tá? Olha que coisa engraçada, né? É, eu vi, na época, a dor estava sendo implementada como quinto sinal vital. Não é uma PIX, mas não é uma prática integrativa, mas para vocês verem que a dor, que é uma coisa tão presente, sempre esteve, começou a ser integrada como cuidado, como olhar do ser humano e caracterizada como quinto sinal vital há pouco tempo, se a gente parar para pensar. E eu tenho uma colega, uma amiga minha, que é enfermeira neonatologista, e ela contando a história da neonatologia, que antigamente não se anestesiavam os bebês recém-nascidos para fazer procedimentos, porque se achavam que os recém-nascidos não tinham dor, né? Ai, meu Então Deus, eu coitados. estou indo um pouco na história para a gente entender onde a gente vai Constelação parar. depois.
para a gente ver onde vai parar a história de ver as práticas integrativas, para a gente ver que coisas tão básicas e reconhecidas demoraram tanto para ser aceitas e incorporadas na saúde, né? Então, assim, quando eu fiz faculdade, isso era uma coisa assim, tinha aula, tinha uma enfermeira especialista em dor que vinha dar aula pra gente de dor como quinto sinal vital. Tem hospitais que não tem protocolos de dor, tu vê que coisas assim básicas que todo paciente tem direito. Então, eu fico imaginando quando que entra as práticas integrativas nesse espaço que ainda precisa ser super trabalhado, né? Em compensação, eu fui fazer uma visita no Corém, na época ainda da faculdade. Depois foi uma visita que eu fiz. E aí lá eu recebi um livrinho que eu tenho guardado nas minhas coisas ali da faculdade ainda, de uma tese de doutorado de uma enfermeira que foi coordenadora do Corém, aqui RS até, que ela trabalhou o Biológico. relógio biológico com as plantas. E ela fez numa sede que o Corém tinha, ela fez. É pique, gente, é pique, mas é para os mosquitos. Ai, pelo amor. É para os mosquitos. Os bichos estão me pegando aqui por causa da luz. Eu acho que eles vieram tudo aqui na luz. Então, essa minha visita lá me chamou muita atenção, porque era uma coisa que se eu não tivesse ido visitar o Corém, por exemplo, eu não tinha visto esse canteiro, porque tinha uma sede do Corém que era mais afastada, não era aquela bem ali na Plínio, que é bem de central, tinha tipo um sítio. Nesse sítio tinha esse relógio biológico com as plantas que faziam parte de cada organismo em cada horário. Então, eu vejo muito assim movimentos pipocando, mas isso na minha época da graduação não tinha chegado com essa força, né? Então, eu quis trazer um pouco da história da enfermagem para ver assim, a gente se estruturou muito nessa questão é, de fundamentar, de ter a ciência, né? Hoje a enfermagem está olhando muito para as evidências também, está saindo um pouco das coisas qualitativas, trazendo estudos mais quantitativos, mais representativos, né? Mas dentro da graduação, eu acho que ainda é um espaço que precisa ser ocupado com mais robustez, digamos. Agora, pesquisando algumas coisas para a live, eu vi que a FAMED tem uma disciplina, só que no site, para vocês terem noção, a data da matrícula está ali de anos atrás, não está atualizado, de práticas integrativas. E acredito que entra no rol das eletivas, né? Que quem quer Sim. vai lá e se matricula nisso. Ou quem quer vai buscar uma especialização ou um curso externo, né? Então, eu estava lendo uma reportagem do site do COFEM também falando o quanto, pegando dados assim, dos pacientes com dor crônica, dos pacientes que precisam desse olhar integrativo, que a gente vai falar um pouco mais depois, né? E o quanto isso ainda falta dentro dessas instituições para que a gente possa colocar no nosso carimbo, no nosso certificado, né? Tipo, validando isso por órgãos maiores. E aí, nessa busca, agora só desligou meu note aqui. Nessa busca, eu encontrei uma associação nacional de enfermeiros acupunturistas e de práticas integrativas. Que legal, Aí, né? Muito achei legal. bem legal. Só que é ainda um lugar que eu acho que está se estruturando, assim, e que é a ABNA, o nome, Associação Brasileira de Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros de Práticas Integrativas. E o que eu mais vi ali foi de auriculoterapia, Xantala, acupuntura, né? Mas eu acho que ainda a gente é um território, assim, que a gente tem muita coisa para plantar e criar esse espaço. Sabe, quando eu estava na faculdade, a farmácia é na frente, atrás tem depende do ângulo que tu tá, claro, né? É no mesmo campus, né? Mas por dentro a gente ia lá na enfermagem fazer xerox, imprimir coisa quando o nosso estava estragado. E às vezes a gente ia no barzinho lá da enfermagem, era outro mundo, porque lá tinha coisas integrais, tinha toda essa preocupação já, que é uma PIC também de etoterapia, né? Com alimentação natural. Na época, tinha a professora Temes, que eu não sei se chegou a ser tua professora,
e ela era Não. toda de práticas integrativas, ela promovia. Eu fui em 1994 na faculdade de farmácia, na faculdade de enfermagem, num evento que ela organizou que chamava Novas Práticas. Como é que é? Novas práticas em saúde, era uma coisa assim. Novas, acupuntura, 5.000 anos, mas era lançamento em 1994. E aí tinha vários profissionais que iam lá falar, inclusive astrologia médica. Eu fiz nesse curso, eram 2, 3 dias, e tinha duas aulas. Nos 2 dias tinha sobre astrologia médica. E era novas abordagens terapêuticas em saúde, era o nome. E ela era toda empolgada, assim, nessas coisas. Eu me lembro que a gente ia no pátio, que a faculdade de enfermagem era em volta e tinha um pátio no meio, né? Uhum, ainda E tem. tinha coelhinhos que pulavam lá no meio. Quando a gente entrava para ir no bar da enfermagem, tinha uns coelhinhos soltos por ali, com umas cenouras jogadas e eles comendo. E eu achava aquilo o Gente, máximo. Eu dizia, isso não gente, era vamos minha. nesse mundo, o País das Maravilhas, vamos lá descansar na hora do intervalo, deitar lá e ficar olhando aquele saguão, aquele negócio era tão bonito, ali tinha umas plantas e tinha os coelhinhos, que acho que fazia algum treinamento, não sei do que, de aplicação de alguma coisa, eram os coelhinhos Ah, de biotério, eles tinham solto ali, eles cuidavam, acho que eles não judiavam, sim. mas estavam Judiavam. soltos, Sim, graças a Deus isso judiavam. não é da minha época. Eu sou contra testes em animais. Tudo que envolve animais, eu acho que tem robô, tem tecnologia suficiente para não precisar fazer isso. Mas né, não peguei essa época, tá? Mas anterior a mim, as punções venosas eram feitas nas orelhas desses É coelhinhos. É isso, por isso que eles estavam isso. ali. E É, graças a Deus que eu não sou dessa época, porque eu já briguei com minha prof de fisiologia que mostrou um vídeo de descerebralização do cachorro. E eu já, da minha época ativista animal, abri uma boca enorme e disse: Isso aqui é ultrapassado, vocês não podem estar mostrando esse tipo de coisa pra gente aqui. Na minha época de laboratório já tinha alguns manequins, hoje já tem manequins super modernos no laboratório, mas já tinha alguns manequins e a gente funcionava a nós mesmos, né? Já fazia, não era no coelhinho, era ah, na gente. Cara, tu a ficou gente tá ali pedindo a indignada impressão porque era um deles. vídeo? Tu ficou Hum? indignada porque mostraram um vídeo do cachorro? Um vídeo tinha o sapo e tinha o Na cachorro. Eu minha não, eu não época, posso. na minha época Da minha. era um cachorro por aula. Não era vídeo. Nós brigamos, nós nos negamos, nós viramos de costa pro professor quando ele começou a falar que ia falar e fazer isso, e nós exigimos que se fosse para fazer, se tinha que fazer, que fizessem um só e filmassem, e era essa aula repetida. Antes eles levavam um cachorro e faziam ao vivo por aula, por Eu semestre. agradeço a Deus que eu era criança nessa época, que eu já ia armando bafão. Ai, amiga, eu não Eu sou sou, velha assim. eu sou espiritualizada, porém até a linha B. Quando eu vejo uma injustiça, bah, ainda mais pegar um animal para fazer experimento, gente, eu briguei com o meu Cara, professor de genética, briguei com o professor de genética porque ele começou a fazer apologia ao aborto se a criança tivesse síndrome de Down. E eu abri minha boca, levantei meu dedo e disse, eu sou contra, então não tem que estar falando isso na aula. E bati boca com o professor. O professor devia me odiar, né? E a professora de fisiologia pena disse, é um dela. absurdo, é um absurdo, isso em 2005. Mas enfim, né? A gente Graças virou de a costa e Deus. disse que ninguém ia vir na aula. Então ele ia fazer aula sozinho. Aí ele ficou chocado, porque até então nunca ninguém tinha se revoltado na aula. A colega do lado, a Tati, começou a chorar. Só de saber que ia ter essa aula. E aí eles começaram a fazer um negócio filmado e com acompanhamento com anestesia, porque antes não tinha. Chamavam um aluno da veterinária para acompanhar. E o bicho era anestesiado e tudo, e filmou uma vez só para demonstração. Eu nem assisti o filmado, porque foi tão polêmica que a gente nem assistiu. Tá, mas vamos Eu vi voltar esse aí. vídeo, talvez seja até esse vídeo aí que rolou pra nós da enfermagem, que era um vídeo mais antigo, É, assim, tipo um VHS na época, né? é isso Mas aí enfim, mesmo, né? né? É. Foi esse vídeo aí. Tá. Bom, mas enfim, foi o último que seja o último cão, né? E hoje, assim, ó, hoje eu sou enfermeira educadora, né? Eu trabalho com formação profissional dentro do hospital onde eu trabalho. E a gente tem, claro, ainda o Hospital de Clínicas, no hospital onde eu trabalho, comprou muitos manequins muito para a Faculdade de Medicina, que é sempre aquela coisa, assim, sempre rola mais verbas e rola mais recursos, né? Os professores da medicina conseguem bolsas, enfim, e conseguem investir nesse material.
E hoje tem manequins super, tipo, manequins que tu funciona e sai sangue, que não é sangue, né? Mas sai um substrato ali que representa sangue. Manequins que tu reanima realmente, não é mais aquela Anne só aquele tórax, enfim. Então, assim, a gente está evoluindo para um lugar que para mim, é relaxamento, assim, né? Não investir em tecnologia e usar os animais como experimentação. Então, enfim, só para fechar isso, assim, mas, né? Eu acho que quando a gente olha também, para mim, não tem sentido tu olhar para o ser humano e não olhar para o contexto onde a gente vive, desclassificando as outras vidas, né? Eu acho que isso tem a ver com saúde, tem a ver com ética para mim. Se a gente é integrativo, a gente tem que ver os animais como seres integrativos também. Exatamente. Meu cachorro tá me olhando e ele deve estar pensando assim: vai lá, mamãe, defende os outros cães. Meu cachorro tá sentado me olhando fazendo live. E tu falou agora da tua atuação, né, no hospital. Fala um pouquinho pra gente sobre o que tu faz no hospital e se tem alguma coisa a ver com o Pix. Se tu consegue implementar uma sementinha de Pix lá dentro. Então, eu trabalho num grande hospital, um hospital universitário, né? Que tem muitas linhas de pesquisa. Tem um núcleo de espiritualidade dentro do hospital, que é formado por uma equipe multi, tem algumas enfermeiras que encabeçam isso também. E, e esse núcleo, ele estuda muito e eles conseguiram, por exemplo, colocar, eles trabalham muito associado aos cuidados paliativos. Acho que os cuidados paliativos é o lugar que mais abre espaço para práticas integrativas ainda, nos cuidados paliativos, né? Se abre um pouco mais essa janela. É, Dentro disso, esse núcleo conseguiu, por exemplo, colocar na anamnese de enfermagem a parte de crenças e valores. O hospital tem uma lista lá que precisa chamar uma orientação espiritual, tu pode buscar. Então, de acordo com a religião do paciente, ela é um dos quesitos, ela é tão importante de tu registrar quanto a idade, quanto a data de nascimento. Tipo, a religião tá dentro. Então, esse núcleo de cuidados da espiritualidade, ele busca esse tipo de integração. E a gente tem na semana de enfermagem, que é o dia do enfermeiro, né? O dia da enfermagem, dia 12 de maio, tem sempre um evento, né, da semana de enfermagem, clínicas muito científico, então abre pessoas de até do estado, vem publicar trabalhos, são 3 dias de oficinas, palestras, enfim, é um evento custeado, né, as pessoas pagam a inscrição, mas é um evento, assim, bem sólido já, tem muitos anos. E ali, e o pessoal desse núcleo conseguiu colocar no primeiro dia um dia que acho que é Espaço da Alma, se eu não me engano, esse espaço com reiki, com massoterapia, né? Começou então é uma semente assim recente, não é muito antiga, né? Muito desse movimento dos enfermeiros que trabalham com isso implementarem ali. Isso surgiu já antes de eu ir para esse lado, né? De eu olhar para esse lado. Quando eu ingressei, eu era muito cartesiana, muito engraçado. Eu sempre vim da espiritualidade, era espírita, fazia teatro espírita, mas para mim era difícil, até pela minha formação não ter tido essa oportunidade, era difícil colocar dentro. Então, o que acontecia comigo, né? Eu trabalhava na internação dos pacientes clínicos e às vezes quando os pacientes estavam desencarnando, o que eu fazia, né? A minha abordagem, sem saber que eu já estava fazendo isso, mas eu sempre fui muito de conversar, sempre fui muito educadora também, então sempre foi muito de reunir a família, conversar, orientar cuidados. E quando os pacientes estavam no seu estágio de terminalidade, ali paliativos, eu sempre tinha um olhar para aquilo, sempre gostei de trabalhar com os pacientes terminais, né? Permitir que entrassem objetos, né, de valor, né? Nunca vou esquecer um dia um paciente meu, perguntei para ele, tu pode tudo hoje, falei pra ele, tu pode tudo, o que que tu quer? O que que tu quer que venha de casa pra gente ligar para tuas filhas trazer? E ele disse, eu quero um pote de pé de galinha, quero comer pé de galinha, porque eu adorava comer isso na minha infância, e as filhas trouxeram para ele, né? Sorvete, então assim, dentro do espaço que eu tinha,
hoje eu vejo que era uma maneira de olhar aquela pessoa que estava ali internada, mas que não era, a pessoa não era aquela doença. Era uma pessoa que tinha uma história. Então hoje eu vejo que eu já tinha esse olhar, e talvez seja por isso que eu fui para onde eu fui. Mas de trazer, e eu orava muito pelos pacientes antes deles morrerem. E até uma colega minha brincou: tu fica orando pelos pacientes, eles morrem no teu plantão. E aquilo me chamou a atenção, né? Tipo, eles desencarnam no meu plantão, porque eu tô orando por eles, pedindo pelo anjo da guarda. Então, essas coisas, assim, foi muito do meu início. Eu era muito nova, né? Eu passei no concurso, eu ainda estava na faculdade. Quando me formei, eu fui chamada. Então, eu tinha 23 anos e eu já era responsável, eu era a única enfermeira do meu setor. Então, eu fui amadurecendo junto com essas coisas, né, no trabalho. E depois eu fui para oncologia. Fui para o transplante de medula. E lá dentro foi muito legal trabalhar com a equipe multi, mas dentro desse espaço a gente não tinha práticas integrativas propriamente ditas. A gente tinha, assim, a TO, a gente ganhou uma TO, né? Aí a TO fazia, por exemplo, uma festa com eles pintavam, eles colavam, a gente dançava com eles no corredor, a gente, né, O fazia que é TO, para quem não coisas. sabe? Hã? Fala o que é Oi? TO, para quem não sabe o que é TO. O terapeuta ocupacional, né? O terapeuta trazia violão. Então, começava a se abrir para outras coisas que não só o tratamento médico, né? Medicamentoso, o curativo, a transfusão de sangue, a quimioterapia, que era a minha realidade ali. E aí, o que eu comecei a observar e que eu tenho um vínculo muito grande com os meus. Eu trabalhei 8 anos no transplante de medula e eu tenho um vínculo muito grande até hoje com as famílias, porque muitos dos meus pacientes já desencarnaram. E eu tenho um vínculo muito grande, tenho fotos, tenho contato, eles me mandam mensagem. E com muitos dos meus pacientes que estão aí, que estão bem, porque eu sempre destinei um tempo da minha assistência para conversar. Então, quando eu estava no plantão noturno, eu terminava de fazer minhas coisas, eu sentava para a gente conversar, para a gente. E é sempre. Uma vez eu escutei de uma paciente que estava internada, e pacientes com internações de 6 meses contínuos, sem contato com a rua, né? E ela gostava muito assim: Carol, me conta a vida lá fora, sabe? O que está acontecendo lá fora? O que você está fazendo? E era uma coisa que isso começou a despertar em mim, né? Com as crianças, eu por ter 2 cachorros e filmar os meus cachorros e ter sempre, os meus cachorros sempre foram um assunto, né? Dar o vídeo para as crianças assistirem meus cachorros brincando. Então, assim, dentro do que eu tinha espaço, eu comecei a entender que as pessoas que estavam ali, elas não precisavam, dentro do hospital, só da assistência que era aquela já o momento com a psicóloga, o momento, enfim, com a nutricionista, aquela hora do bingo semanal, ou de fazer, ou da recreação trazer um jogo, mas que essas pessoas precisavam desse olhar. E elas não eram um câncer, elas não eram uma doença, elas não eram um catéter, elas não eram uma químio, elas eram uma pessoa. E isso, para mim, começou a mexer muito comigo, ao mesmo tempo que a minha vida pessoal pediu que eu fiquei doente, né? E quando eu fiquei doente por uma doença crônica, que é a endometriose, eu comecei a olhar que as práticas integrativas tinham muito a ver, né, trabalhavam muito com a endometriose. E aí, na minha caminhada pessoal com a profissional, começou a eu ir para esse lugar. Aí eu fui para constelação familiar, aí eu virei reikiana, aí eu comecei, né, comecei com outras práticas que não são reconhecidas como integrativas, né, mas trabalhei, enfim, fiz. Enquanto, né? Não se sabe amanhã, né? Hã? Não se Oi? sabe amanhã, Sim, por enquanto. astrologia, né? Sou astróloga, sou oraculista, tarólogo, enfim. Comecei a fazer uma caminhada fora do hospital com todo esse lado. Mas quando duas coisas que me despertaram foi o que eu fazia, né? O que eu comecei a ver que era que aquilo fazia muito bem para os pacientes, trazer coisas fora, né? A gente conversar outros assuntos, a gente criar aqueles nossos momentos, né? E de lembranças e trocar receitas, tipo, uma outra abordagem, que não só aquela de tu entrar, fazer o que tem que fazer, examinar e ir embora. E a minha caminhada pessoal. Então,
eu comecei a, a criar isso dentro de mim, e aí eu disse assim, eu não posso mais ficar com isso para mim, só como tratamento para mim. Eu quero também levar isso para as pessoas. Agora, para resumir, né, essa história toda que eu contei, que eu até quase me emocionei lembrando assim da minha vida, né? Hoje eu tô num outro lugar, hoje eu trabalho com a educação profissional, enfim, é um cargo diferente administrativo, mas eu criei meu consultório e aqui, né, inclusive já tive o prazer de trabalhar pacientes minhas que foram lá no hospital com práticas integrativas fora, né? O hospital onde eu trabalho, ele tem o ambulatório da dor, ele tem algumas práticas, mas assim, eu acho que ainda é um espaço que precisa ser conquistado lá dentro, né? E que eu não tenho como ainda, eu ainda não senti ainda como é o caminho que eu preciso trilhar para isso começar a acontecer. Eu acho que isso precisa vir muito no meu lugar de trabalho, né? Como é um hospital universitário, precisa muito vir da faculdade, que é a faculdade, as faculdades, né, de ciências médicas, né? Ciências médicas todas ali, é que abrem essas portas dentro dos programas de pesquisa, abrem os ambulatórios, os cuidados, vem muito desse lugar. O que eu vi lá no Clínicas muito legal foi a PET terapia, que foi aberta para os cuidados paliativos. Então, os pacientes terminais recebiam visita do seu PET. E foi muito legal que, mesmo eu não trabalhando nisso, as pessoas, por saberem da minha ligação com os animais e com as terapias integrativas, Carol, olha o que está acontecendo aqui agora! E me mandavam fotos, e sabe assim, olha que maravilhoso! É engraçado, as pessoas lembram de mim dentro do hospital com isso. Mas eu ainda não consegui trabalhar com isso dentro do meu local de trabalho hospitalar. E esse é um sonho para mim. E aí, esses dias, saiu, né? O meu marido, que trabalha em outro hospital, me mandou: Olha, Carol, o ambulatório de práticas integrativas do Divina, com os pacientes sentados no jardim. Então, eu vejo talvez um dos lugares onde isso possa se fomentar e entrar ali no hospital seja muito também pelo CAPS, porque a saúde mental abre mais espaço para essas coisas, né? Mas acho que é Verdade. uma caminhada, Jana. Acho que a gente tem ainda bastante chão para arar. Sabe que eu já atendi dois pacientes lá no Clínicas internados. Uma era uma aluna minha de Erechim, que estava internada investigando talvez fosse lúpus. E ela falou para o médico que ela gostaria de receber a terapeuta dela. E eu levei florais, ela tomou. E eles não falaram nada, não questionaram, não disseram aquelas coisas que às vezes dizem: vai interagir com o teu tratamento, vai tirar o efeito. Não falaram nada. E outra foi um bebê que nasceu com uma formação e era de uma aluna minha da Unisc, lá de Santa Cruz. E interessante que eu comecei a atender uma enfermeira, eu acho que ela é do Clínicas, é? Ela é do neonatal, e ela foi uma das enfermeiras que atendeu esse bebê. Depois a gente conversando, a gente até se emocionou na consulta, dela contando do histórico desse bebê, que tentaram. Ele foi feito circulação sanguínea externa, não sei como é que foi, ele foi o primeiro que foi tentado isso para ele fazer uma cirurgia. E eu também fui lá na recepção, entreguei a sacolinha com os florais, com os quânticos. O pai desceu para pegar. A médica perguntou se podia usar, pegou consciêncios e disse: Eu estou precisando, e usou. Ela falou que dá para passar aqui, passar na mão, ela usou. Então, às vezes, é meio que um tá pensando que o outro não vai aceitar e ninguém toma iniciativa, às vezes está faltando, né? Alguém dizer, ter a coragem de dizer, que nem lá no Hospital de Caxias, era um bebê queimado, sabe? Que era muito difícil de tratamento porque era no rosto. Não sei se caiu água quente do chimarrão ou café quente enquanto o bebê estava mamando, uma coisa assim. E é muito difícil tratar queimadura aqui porque passa aqueles sulfadiazina de prata, aquela coisa gruda e dói para passar, depois dói para tirar. E aí o médico meio que disse para a enfermeira: tenta aí o que tu quer, essas mandingas aí. E ela foi lá e tentou e o bebê se recuperou. Não era bem um bebê, era uma criança um pouquinho maior, tipo, sei lá, uns 11 meses. Não, era um bebê, né? Um ano. Não era recém-nascido. Mas e ele se recuperou muito rápido. No outro dia, quando ela chegou, o diretor do hospital mandou chamar ela. Ela, ai, meu Deus, vai me xingar. E ele chamou ela, mandou ela fechar a porta e disse: O que que tu fez que eu nunca vi uma recuperação tão rápida dessa pele? Eu pensei que ele viria a óbito.
E aí, hoje é um protocolo lá, o Oxyflower, dos quânticos, que no fim, se for pensar bem, é mais difícil ainda botar um produto que tem uma marca, produto industrializado, do que ser um produto, por exemplo, manipulado, que fizesse um gel de aloe vera, que pode fazer qualquer fornecedor que tenha, né? E ela conseguiu estar no protocolo de queimados lá, eles usam o Oxyflower. Nossa, É legal, é né? sensacional. O meu marido escreveu aqui, ó. No Divina, além do projeto de terapias integrativas na atenção primária, a disponibilidade para os funcionários e reiki na UTI para alguns pacientes. Isso Tem. foi, acho que foi 2019 que o Divina abriu reiki para os pacientes, né? E isso é uma Tem. coisa assim, a A Cássia, não sei se ela Conceição está na também nossa tem. live ainda, a Cássia, que é enfermeira, naturopata, ela trabalha com reiki, auriculoterapia na saúde primária, né, no posto de saúde. E a agenda dela, eu lembro dela ter comentado comigo que a agenda dela do reiki era mais disputada do que as outras agendas de acompanhamento, saúde da mulher, puerpério, que são essas agendas que as enfermeiras cuidam muito no posto, né? Então, Sim. pensa, né? Porque às vezes as pessoas não têm condições de pagar por uma sessão de reiki e o quanto isso é benéfico, nada nada interfere, atrapalha, substitui ou exclui das outras práticas. E uma vez eu estava numa reunião lá no transplante, o pessoal do transplante assim, tem uma cabeça assim, às vezes mais resistente a algumas coisas, porque é muito assim, é químio, são protocolos, é muito, Uhum. sabe, engessado por algumas coisas. E aí eu escutei de uma médica que eu admiro muito, ela é uma excelente médica, mas ela, quando aprovaram, quando saiu em 2018 essa regulamentação nova do SUS, ela disse assim numa reunião, porque agora aprovaram reiki, quero ver tratar a leucemia com reiki. E, e aquilo me feriu de uma tal maneira, assim, eu nunca falei, eu não me sentia vontade de falar, nem de comprar aquela briga naquele momento, até porque eu não era, assim, reikiana ainda, né? Mas eu já tinha recebido reiki e sabia que era muito bom. Mas eu fico pensando assim, por que trabalhar com a ideia da exclusão, né? Nenhum momento, nunca, nenhuma prática integrativa vai dizer para o paciente que ele tem que parar o seu antidepressivo, que ele tem que parar o seu tratamento médico, que ele. Nada disso nunca será, não é a ideia, né? Então, assim, por quê? Né? E eu vejo isso, talvez, um pouco essa resistência no meu hospital, talvez um pouco desse desconhecimento que possa ter ali, muito da equipe médica, assim, que ainda é mais resistente às práticas integrativas, tirando a acupuntura, que é inegável, é milenar, né? Mas já Mas. foi negado. Mas já passou por essa fase, que no início os médicos ridicularizavam e diziam que não fazia sentido nenhum tu cravar uma agulha e tu vai melhorar do quê? E aí, como é que a terra plana dá voltas, né? E aí agora eles entram na justiça e querem que seja exclusividade médica, e não faz sentido nenhum, porque nem a acupuntura foi criada por um médico. A pessoa que criou a acupuntura 5 mil anos atrás nem era médico, então não tem. E se tivesse que ser de alguém, né, gente? Convenhamos que ia ter que ser dos fisioterapeutas, que acho que foi os que mais utilizaram e espalharam pelo Brasil essa técnica, difundiram essa técnica. Então, sejamos justos, que eu tenho ascendente em Libra, eu sou muito justa. Tem uma colega que escreveu aqui, ó, que em 2010 ela teve higiene social, e eu vou te dizer que eu te invejo, porque a minha higiene social foi péssima. O professor deu 2 aulas, um no início para dizer que trabalho tinha que fazer e um no final para assistir o trabalho. E ainda me deu B. As pessoas fizeram protesto porque ela deu A só para uma pessoa. Eu fiz palestra sobre gravidez indesejada no Colégio Padre Rambo, filmei, fiz meu irmão ir lá filmar para o homem me dar B. Ele nem deu aula. Mas eu soube desse tal de Mauro Luiz Posati, que ele falava na higiene social sobre as práticas integrativas, sobre o conceito de ser integral, e diz que as aulas dele eram uma terapia de grupo. E eu sei porque eu tenho uma colega, a Cris, a Cristiane Manuela, que ela conta assim com um brilho no olho as aulas desse professor. Né? Então eu tenho uma inveja, não é uma coisa ruim, tá? Não é uma inveja ruim, se é que existe isso, né? Mas eu acho maravilhoso, queria muito conhecer esse professor, porque eu ouço falar muito sobre.
sobre ele. O meu não tá andando as coisas, então se tu vê, eu não sei porque de vez em quando não vai trocando assim as coisas que as pessoas vão falando, ele fica Ah, estacionado. o Luciano Eu perguntou me que sinto hospital de Caxias, sonda. Hã? Jana. O Luciano Hã? perguntou qual hospital de Caxias, porque ele é de Caxias, É qual da, hospital da que entrou UX, nesse Flower? Hã? Hospital da UX, Olha da aí, Luciano, universidade. perdeu essa. O Luciano se formou lá na UX. É. É... E a O Luciano enfermeira disse que... é Regina, se eu não me engano. Eu até convidei ela para a nossa live, não sei se ela está aí. Mas eu já assisti uma palestra dela num congresso. Ela falou dos casos, ela apresentou um estudo de série de casos. E tem um banner também do trabalho dela lá na Physioquantic, lá na distribuidora, com as fotos do antes e depois, tudo dos queimados. Ela já apresentou em vários congressos, assim, eu já vi, tem na internet uns banners que ela apresentou de trabalho. E achei muito legal. E eles trabalham também com algumas coisas de plantas medicinais, algumas coisas assim. Eu sabia, no meu tempo, que o Hospital de Pronto-Socorro, que era referência em queimados, que usava, pelo menos, porque como a gente era alquimista, né, assim, tipo em outras encarnações, na faculdade de farmácia tinha muita bruxa. Então, sabe, as pessoas falavam, eu tinha professoras que gostavam de falar das plantas e das coisas naturais. Então, eu me lembro de uma professora contando que no hospital de pronto-socorro eles usavam bandagem com extrato de calêndula. Quando chegavam pessoas com áreas grandes do corpo queimados, eles tinham aquele encharcado com aquele extrato geladinho, já as bandagens na geladeira, e era a primeira coisa que as pessoas recebiam para aliviar aquela queimadura. Então eu achava isso o máximo. Tudo que essas coisas, esses detalhes, assim, talvez ninguém se lembre, eu lembrava, sabe? Eu sei, mas eles usavam calêndula, eles usavam camomila, não sei no que. Tudo isso eu ficava de olho, assim, sabe? Que me chamava atenção. E eu queria te perguntar outra coisa. Ô, Jana, só um pouquinho. Jana, Tá. tem pergunta aqui tem perguntas aqui, ó. Qual tipo de vínculo dos terapeutas das PICs com os hospitais? São contratados ou voluntários? Eu acredito assim, por exemplo, na saúde pública, quando tu consegue abrir a agenda, né, é o próprio profissional, né? A saúde pública acho que ainda tem um pouco mais de espaço para isso, para aurículo, eventualmente para cromoterapia, e para reiki, né? Mas no hospital ali do Divina Providência, que eles até publicaram um trabalho que foi destaque, um trabalho com essas práticas integrativas. São funcionários do hospital. Então, o hospital, pelo que eu vejo, assim, que eu tenho lido e tudo, para ter essas práticas integrativas dentro da instituição, tu tem que ter um lugar, um programa, um ambulatório, e aí destinar alguns Projeto. profissionais para fazer esse trabalho, né? Ou então tu pode abrir um edital, enfim, para voluntários que queiram fazer isso. Também Não, tem na essa verdade, possibilidade. não é voluntários, eles às vezes contratam como credenciados. Porque eles fazem um Hum, edital para pagar essas pessoas. Eles dizem a carga horária e tudo, fazem a seleção, né? Como eu trabalhava lá em Esteio, né, ligada ao CAPS de Esteio, e a gente tinha um projeto lá que chamava CERPIC, Centro de Referência em Práticas Integrativas, e a gente era contratado como prestador de serviço, né? uhum. Mas a maioria dos hospitais faz que nem tu falou, os profissionais que tem lá. Normalmente começa assim, gente. Tipo uma Carolina da vida, trabalha lá e ela tem reiki. E ela, que nem a minha aluna, ela é reikiana, fez o curso de florais e trabalha com aromaterapia. E ela começou a falar sobre isso, chegou uma enfermeira, ela é farmacêutica, chegou uma enfermeira, falou com ela, disse que também tinha vontade, os colegas disseram que aceitariam, que gostariam de ser atendidos, ela fez um projeto com consentimento da coordenação, ela trabalha numa UPA, e ela fez um projeto que lindo, que alguém fez até logo, e ela apresentou esse projeto para a diretoria, para primeiro como um projeto piloto para atender os funcionários, os servidores, porque eles estão muito estressados, tinha muito afastamento por causa da pandemia das pessoas com depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa relacionada assim, o lado emocional, né? E aí ela fez, não sei se já começou, porque aí começou essas coisas do IMESF, de mandar as pessoas embora, né, nessa troca aí da prefeitura. Não sei se colocaram em prática, mas ela concluiu e foi muito elogiado. Então é sempre normalmente é um funcionário
né? Que tem aquela prática e começa a plantar aquela sementinha. Aí, tipo, tu quer fazer, então faz aí um projeto. Aí é mais um, vai assumir mais uma responsabilidade. E às vezes o hospital não pode te deslocar totalmente para aquela atividade, mas ele te dá um turno ou um dia da semana, que é o dia que tem a tua agenda de reiki, a tua agenda de fitoterapia, ou tu agrega no teu atendimento. Então, normalmente são, ainda por enquanto, eu espero que façam concurso um dia nas prefeituras, mais concursos, para contratar profissionais para esses cargos. Mas normalmente alguém que fica meio com acúmulo de função, né? A pessoa pega algum dia da semana para atender com essas práticas. Mas é bem Uhum. legal. Acho que já é um início, assim. O Grupo Hospitalar Conceição também é bem evoluído com as PICs. Tem uma reportagem que eu tenho, não sei se é da Bandeirantes, que eu tenho salvo até o vídeo, que às vezes eu passo nas aulas, que eles fizeram uma entrevista muito legal, assim, com várias pessoas que eram atendidas e que prestavam atendimento com reiki, com cromoterapia. Cromoterapia, gente, precisa de uma lâmpada, é um custo assim tremendo. E o retorno que isso traz, né, de benefício de tu diminuir a medicalização, efeitos colaterais, melhorar o resultado dos tratamentos, porque às vezes a pessoa com lado emocional está prejudicando seu tratamento, né? E a gente via ali no Centro de Saúde Modelo, tem alguém que fez um trabalho de conclusão ou uma tese, uma dissertação, não sei exatamente o que, mas que entrevistou 100 pessoas usuárias ali do posto, do centro de saúde, que faziam uso da homeopatia. E os depoimentos são coisa mais linda, as pessoas dizendo eu tinha uma dor e eu saí de lá melhorada inteira. Eu tinha uma coisa ruim por dentro, eu não tenho mais. E a maioria dessas pessoas, como diz lá na política nacional, participou mais como cidadão na comunidade, porque pessoas que viraram voluntários do posto para cuidar do horto, para regar as plantinhas, pessoas que ficam arrecadando gente na rua. Sabia que tem tal coisa nesse posto? Sabia que aqui tu pode pedir tem um que ficava na recepção, que meio carente, assim, ficava rodando pela unidade, e ele sentava do lado das pessoas e, dependendo do que a pessoa tinha, ele dizia: ah, sabia que aqui tem uma médica muito boa que atende com umas gotinhas? E olha, eu me curei disso, disso, daquilo, a minha mãe se curou daquilo. Aí a pessoa começava a arrecadar paciente, porque tem isso, às vezes não é divulgado, né? E a gente que. Mas é o usuário que divulga. A gente tinha muito problema com isso. Às vezes perguntavam, inclusive em hospitais como no Conceição. Ah, é verdade que tinha aluna minha com mãe internada em coma. Ah, eu queria receber reiki na minha mãe, porque eu soube numa palestra que eu assisti que tem. E os próprios profissionais da saúde diziam: nunca ouvi falar disso aí. Tipo, porque não aceitavam, então eles não ficavam estimulando o projeto dos outros colegas, né? Então tem isso também, o usuário ele tem direito e ele tem que perguntar, não é muito oferecido a ele. Às vezes tem os Uhum. projetos assim de colar uns cartazes, a pessoa tá na sala de espera, olha, ai que legal, tem isso aqui. Mas não fica muita gente fazendo propaganda, não. Né? A gente tem que dizer, eu Eu quero acho que consultar com o homeopata. Aí vem tem que desse pedir. caminho aí muito que a gente tem que parar, né? E os próprios colegas, os próprios profissionais olhar para isso, né? Eu estava assistindo uma série que tem no Netflix que é, eu acho que é a Indústria da Cura, a série, tá? É uma Eu assisti série só o bem primeiro. interessante de se assistir. A primeira é a aromaterapia, né? E aí, a primeira cena que vem é uma nurse, né? Aromaterapeuta, com uma formação, acho que foi um ano a formação dela. E ela estava num hospital com o seu carrinho, com os aromas, e aí o paciente de pós-operatório, e ela dá os aromas para ele, e ele estava com dificuldade para dormir, com dor, e ela trabalha com ele ali. Me E eu lembro. olhei aquilo ali, e eu me deu uma coisa assim, gente, porque agora eu tô fazendo a formação em aromaterapia também, e tenho agregado isso também na minha consulta, né, de terapia floral e aromaterapia. Fiz também o curso de fitoterapia energética, então, para mim, assim, escaldapés, banhos com ervas, chás, tudo isso é medicina, né? Veio muito antes dos remédios existirem, veio isso, né? E a aromaterapia é uma coisa que já tem vários artigos, né? Várias publicações falando do benefício, inclusive para cicatrização de queimaduras, né? A lavanda, enfim.
Uhum. É um universo super interessante isso, né? E até a minha crítica com isso é que eu acho que as pessoas, para trabalhar com isso, elas têm que ter uma formação, elas têm que saber, porque não É. é só um cheirinho, né? É uma medicação aquilo ali. Muito Então, menos tomar, né? né? Não é, eu também não sou adepta da ingestão, eu acho que isso tem que ter protocolos, tem que ser uma coisa trabalhada e não é qualquer pessoa que tem que sugerir só porque vende, por exemplo, óleos essenciais. Não é daí que vem, né? Eu acho que é o aromaterapeuta que tem que trabalhar no consultório com o cliente e é individualizado, não é porque bergamota é estimulante para todo mundo que aquela pessoa ali talvez não seja bergamota o óleo para ela, né? Então, eu acho que a importância da formação. E aí eu trago até uma crítica com relação a isso, né? Só fechando o parênteses dessa série, eu achei o máximo, gente, o dia que o hospital onde eu trabalho evoluir para isso, né? A Andressa tá aqui, a minha amiga que também tá fazendo a formação em aromaterapia, né? Ela que me entusiasmou mais nos óleos essenciais até. Imagina, né, a gente poder usar isso para os nossos pacientes ali, que espetáculo, que sabe? Acho que tem um desejo da indústria farmacêutica também de não querer propagar essas práticas naturais, porque as pessoas vão tomar muito menos remédio para dor e muito menos remédio para dormir, tá? Exato. Mas enfim, né? Eu acho que isso dá uma outra live, uma outra discussão da indústria farmacêutica no sentido de querer ter Na hegemonia verdade, nos eu já li medicamentos. um negócio uma vez sobre o histórico das escolas de medicina, e a partir de certo período da história, eles começaram a ser patrocinados por essas indústrias. Então, os livros, os estudos, a produção científica se deu em cima de quem tinha interesse em vender aquilo que estava sendo estudado. Né? Uhum. Então, a É só, mentalidade das pessoas nas faculdades foi sendo guiada para esse lado. É só tu ver quem Né? patrocina os congressos, né? É a indústria farmacêutica que patrocina os congressos e os congressistas, os palestrantes, os ensaios, né? Eu Enfim. quero dizer para as Mas pessoas que a indústria farmacêutica não é do farmacêutico. O farmacêutico é só um profissional que é obrigatório e que eles às vezes nem gostam, porque às vezes é o profissional mais caro que tem lá dentro para eles, que eles queriam botar um monte de gente a embalar e não um monte de gente a cuidar da qualidade. E, né, que nem na farmácia. O pessoal não gosta muito do farmacêutico, às vezes perde venda, né? Dizendo que não é para misturar isso com aquilo e que isso daí não é para levar esse monte, só que tá tomando demais. E às vezes não são pessoas, como é que é? Não quistas dentro do estabelecimento. Ao contrário do que pensa, a gente queria tanto que os farmacêuticos fossem donos de tudo isso aí, fossem bem ricos, mas não é o caso. vou te dizer da minha experiência com farmacêutico, né, na equipe multi, assim, eu acho que farmácia e enfermagem faz uma parceria sensacional, assim, trabalhando na educação do paciente, porque um dos problemas dos pacientes é a não adesão farmacológica também, quando eles têm o tratamento. Também. Por que eles fazem a não adesão? Pela falta de informação, porque não tem atenção farmacêutica ou uma consulta de enfermagem para trabalhar isso, porque aí que tá a coisa integrativa, né, gente? A gente aquilo que eu falei antes, assim, não precisa a prática integrativa lá com nome para te trabalhar com um paciente que às vezes tu vai ter que fazer um desenho, né? A gente teve uma paciente que não tinha nível de compreensão para tomar os remédios dela. E o que a farmacêutica, a nossa residente em farmácia fez? Criou uma cartela com desenhos. A hora do almoço, a hora da janta, o sol e a lua, para que essa paciente tomasse aquele medicamento. E isso é atenção integral individualizada. É isso que as PICs trazem, né, para o trabalho. Então, eu acho que quando o enfermeiro ele não precisa ser formado até numa PICS propriamente dito, para ele começar a abrir o olhar para atenção holística, né? Dizer holístico, parece místico, né? Mas não tem nada a ver. O É. holístico vem da palavra holos, que é todo. Então, é tu olhar o paciente sem olhar que ele é uma doença. E isso, para quem viu, acho que todo mundo deve estar aqui, já deve ter visto falar, ouvido falar do filme Pat Adams, que uma das maiores broncas que o Pat Esses Adams dias eu vi comprou de na novo. universidade, eu tenho esse DVD, eu amo, eu vejo, eu sempre choro, tipo, me mobiliza muito, porque ele é um cara que percebeu que o professor dele estava falando com uma paciente ali e falando que o pé dela não sei o que, não sei o que, tipo, era um pé diabético, e tratou ela por número do leito, né? E aí ele olhou aquilo e ele, como é que é o teu nome, né?
Poxa, é um ser humano, não é um pé diabético, é um ser humano que é mãe, que é filha, que tem uma casa, que tem uma religião, que tem uma espiritualidade, que teve uma infância, que tem um trabalho. Então, assim, a gente começa, acho para mim, começa tudo no olhar esse paciente como um ser humano integral, integrado no meio, na sociedade, numa família. Daí tu vê que é sistêmico e que tem muitas doenças que são sistêmicas. Que toda a família tem aquilo ali, que tem toda uma história. E aí entra a constelação familiar, que eu espero ainda, quero estar ativa ainda, para ver, não só eu trabalhar, por exemplo, no meu consultório com constelação, mas eu conseguir ver isso dentro das práticas, como já está sendo usado nos presídios, nos tribunais. Porque o direito se abriu super para constelação, e eu ainda acho que o nosso meio da saúde tem muito mais que abrir, né? Tem muito mais que expandir. Eu já assisti a palestra de um médico que constelava no hospital onde ele trabalhava. Principalmente doenças crônicas e da família, né? Doenças que se repetem na família. Carol tá quase no horário, não sei se também agora pode mais tempo que uma Não hora. tá mais saindo. Olha o que a Neuza está trazendo de contribuição. A importância da formação e avaliação do profissional com a indicação adequada para cada desequilíbrio. Muitas pessoas acham que podem resolver comprando fórmulas prontas. E aí a gente entra na história do floral também, né? Que floral tem na farmácia, aquela prateleirinha do floral, lá a essência tal, que a pessoa dá ansiedade e pega aquele frasquinho ali para tomar. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? O quanto a gente perde, às vezes, de buscar uma fórmula pronta, né? Em vez de buscar um profissional que olhe para ti integralmente e monte o teu buquê. Porque aí é uma das coisas, acho que mais importantes, é o cuidado individualizado. E isso eu acho que as PICs trazem e chamam a atenção da gente que é profissional da saúde, para cada indivíduo um universo diferente. Para o meu indivíduo, que às vezes a cromoterapia, o reiki, enfim, aquele tipo de terapia vai ser ótimo, para outro talvez eu tenha que ir por um outro caminho. E aí eu vou trazer outras coisas. Então, assim, o paciente não adere ao floral que toma. Bom, mas então adere ao floral de spray, ou adere à aromaterapia, porque ele tem um cheirinho, ele lembra. Ou eu preciso, né? Então, quanto mais profissionais tiverem formação, e aí eu acho que a gente precisa expandir essa questão da formação e da validação dessas formações para te ter, né? Eu ainda não tenho, assim, essa validação ainda no meu currículo. Eu tenho lá que eu sou enfermeira oncologista, mas eu não tenho que eu sou enfermeira consteladora familiar e enfermeira terapeuta floral. Embora seja regulamentado pelo COFEN a terapia floral e aromaterapia para enfermeiros. Então, é uma coisa, assim, que é um caminho que não é tão claro quanto eu fazer uma pós-graduação em oncologia e ir lá validar meu diploma e colocar no meu carimbo que eu sou enfermeira oncologista. Então, eu vejo muito essa caminhada, né? Eu vejo a necessidade de expandir isso. Então, a acupuntura tem, né, de registrar na carteira. Algumas práticas e outras, elas são possíveis, são reconhecidas, mas elas não têm aquela coisa de tu validar o certificado, né? Isso. O selo, né? E aí eu acho que nisso entra uma coisa que abre precedentes para pessoas, talvez, que não tenham uma boa formação, qualificação nisso, estarem no mercado, né? Então, eu acho que quando a gente busca também o profissional para nos cuidar, a gente tem que... Não que eu vá olhar os certificados dele, mas eu preciso olhar a formação, né? Quem é essa pessoa, né? Porque hoje em dia, o que eu tenho visto, né, Jana? Nossa, florais de Bach, que é super popular. Às vezes as pessoas não têm esse olhar, essa caminhada, né? Sabe, trabalho no meio de um monte de outras coisas com florais de Bach, por exemplo, né? Então eu acho assim, é importante isso entrar, tipo assim, dentro do trabalho daquela pessoa, isso ser reconhecido, essa formação dela ser uma boa formação. Eu acho que tudo isso engrandece e faz a gente expandir com as práticas integrativas. Cada vez que a gente se valida mais, cada vez mais a gente tem essa autoridade também no conhecimento. E eu acho que daí mais propício para estudos científicos,
para Isso. trazer, que é o que está faltando, que eu acho que o que falta nas práticas integrativas. Agora eu fui procurar estudos científicos, a gente tem bastante aurículo, tem acupuntura, tem aromaterapia, mas tem florais também, mas tem um monte de coisas, de campos aí para evoluir, que a gente sabe que só vai conseguir mais espaço se tiver estudos científicos. Sim, o reconhecimento pelos conselhos mostra que é uma coisa séria que os profissionais têm na sua profissão, né? Então é importante isso para, por exemplo, aprovar um projeto dentro de um mestrado, de um programa de pós-graduação, porque senão uma coisa do nada. Eu fiz o meu mestrado com fitoterapia, mas quando eu cheguei lá na UFSPA, que eu queria fazer com homeopatia ou florais, eu queria fazer com gato. A questão é o que eu vou fazer nos gatos, sabe? Aí a minha orientadora, que é veterinária, disse: Olha, eu acho que aqui nessa universidade ainda é difícil o conceito, por exemplo, de homeopatia e muito menos de florais. Eu acho que é difícil a gente achar uma banca que vá aprovar o teu projeto, porque como não tem ninguém que é doutor nessa área, que sabe essa área, ninguém vai assinar embaixo de um projeto de uma louca que escreveu um negócio que eu não sei o que é, né? E aí, e também que ela disse que não ia conseguir bolsa, não ia conseguir um bolsista, né? Então a gente fez com fitoterapia e foi aprovado e tudo deu certo. Mas tem isso, tem os conceitos dentro das universidades, algumas são mais difíceis de colocar, mas outras não, porque já tiveram lá profissionais formados que levaram a sério. Porque se tu faz de qualquer jeito, como é que tu quer que as PICs tenham validação, sejam valorizadas? Ciências Se também, tu né? não leva a sério, se tu trata assim, não, qualquer coisa, toma aí que mal não faz. Não, não é assim. Tem que começar pela Uhum. gente, né? Com Tá, certeza. Carol, só tá quase acabando o tempo, que eu não sei se não vai acabar aí, mas eu queria te perguntar uma coisa. As PICs que tu trabalha, tu já falou mais ou menos, né? Mas tu quer citar, assim, de itens, as que tu já atua? Eu trabalho com constelação familiar, né, com terapia floral. Agora estou agregando aromaterapia também nos meus atendimentos, então eu faço trabalho, né, no meu consultório, estou atendendo online, né, então eu consigo atender pessoas de todo o Brasil, isso é uma facilidade, né. Eu integro outras práticas integrativas com terapia floral também, inclusive constelação familiar e terapia floral, porque a gente entende que ainda essa pessoa, né, que foi constelada, é interessante ela ter esse suporte, o floral segue esse trabalho, né, evoluindo a pessoa naquelas questões ali. E as pessoas, por exemplo, que fazem sua terapia com o seu psicólogo, psiquiatra, essas práticas eu sempre aconselho, né, levar isso para trabalhar a sua terapia, para dar o segmento, para aprofundar, né, esses assuntos que são aqueles lá do inconsciente, lá da alma da pessoa que estão interferindo tanto na vida delas, né? Então, dentro das práticas integrativas, apesar de eu ser reikiana, eu trabalho com reiki, às vezes, dentro da minha consulta, mas não é o meu carro-chefe, né? Uhum. Eu uso muito reiki para mim, para minha família, para meus cães, mas às vezes também dentro do meu atendimento de floral, sinto que aquela pessoa precisa da energia reiki, o ambiente, porque daí quando é reiki, bota reiki em tudo, né? Tá com reiki, Sim. né? Tá sentindo o clima pesado, reiki, reiki no lugar, né? Trabalho isso assim no meu dia a dia, né? Mas dentro das PICs reconhecidas, assim, a constelação familiar e a terapia floral são meus carro-chefes, assim. No meu perfil, né? Vou deixar aqui para quem quiser, quem não conhece meu trabalho, no meu perfil aqui, Carolina Caon, terapeuta. Acabei focando o meu perfil para trabalhar e falar com vocês a respeito das práticas integrativas. Eventualmente também faço lives lá no meu canal falando sobre isso. Falo de outras coisas que eu trabalho, que daí não estão dentre as PICs, mas trabalho de forma terapêutica também com o tarô, com astrologia, enfim, Theta Healing, que é uma técnica de meditação guiada. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu faço, está aqui meu perfil. Vai ser bem-vindo. E outra coisa que eu queria te perguntar, então, meio para a gente finalizar, e o que isso mudou, assim, em termos profissionais para ti? Isso agregou algo, assim, em termos de como profissional? E isso também te trouxe uma renda extra, assim, de tu ainda poder atender fora do horário de trabalho?
eu acabei, né, tendo, em vez de ser profissional que trabalha em 2 hospitais, né, então eu me divido entre o hospital e o meu consultório, né, que eu criei esse consultório aqui na minha casa. Então, sim, acaba sendo o meu outro trabalho. É uma coisa, né, que as pessoas às vezes não percebem, né, o quanto a gente também investe nessas formações. Muitas dessas formações são caras, né? Então, se retroalimenta, né? Tu já vai trabalhando, atendendo e também para poder investir, né? Eu sou uma pessoa muito. Eu tenho lua em gêmeos, eu sou muito curiosa, quero estar sempre estudando. Então, eu tenho muitas formações e estou indo, né, em frente. Já fiz vários cursos contigo, assim, de terapia floral e quânticos e agora aromaterapia. Então, eu acho que esse universo, assim como é um investimento de tempo, né, também um investimento financeiro que eu fiz para ter essa outra formação, mas para mim também tem um retorno assim pessoal de um outro trabalho que eu estou conseguindo fazer. Dentro do meio hospitalar, que é onde é lá meu emprego CLT, né? E que eu gosto muito, já trabalho nesse local há 12 anos, mas eu sinto assim, eu tenho sentido uma vontade de conseguir conciliar tudo. Eu espero que um dia, no momento certo, onde precisa, num hospital tão grande como eu trabalho sozinho, tu não consegue fazer acontecer. Tu precisa de pessoas que comprem a tua ideia, de pessoas grandes que comprem a tua ideia. Eu espero, né, um dia conseguir levar isso lá para dentro para os pacientes do SUS, que né, é aprovado pelo SUS, mas precisa abrir espaço dentro do SUS. E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, né? Destinar esse profissional, não num cantinho da agenda dele, mas destinar uma agenda dele para esse tipo de atendimento. Então eu espero um dia chegar nesse ponto e poder atuar, juntar as duas coisas. Por enquanto, eu trabalho no meu consultório, né, de uma forma privada, né? Então, mas isso mudou muito a minha vida, porque todas as terapias que eu me formo, que eu uso no trabalho com as outras pessoas, começaram no meu caminho pessoal, na minha transformação pessoal, da minha história, inclusive a endometriose, né? Eu já não trato ela mais como minha endometriose, ela já não é mais minha, ela já tá Amanhã bem acredito que a controlada. minha postagem Flores para Elas é sobre endometriose. Achei curioso tu falar sobre esse assunto. E já vou salvar amanhã. Eu encaminho também para as minhas clientes, que eu trabalho também em saúde feminina. E a endometriose, eu né, fiz o tratamento médico, cirúrgico, tive uma endometriose profunda, foi bem difícil, foram 5 meses da minha vida, assim, que foi aquele furacão. E eu usei tratamento farmacológico, e o tratamento farmacológico teve muito, muito efeito colateral para mim. Foi muito difícil. E aí, quando que eu comecei a melhorar minha qualidade de vida e meu relacionamento com a endometriose, eu olhei para a endometriose de forma sistêmica, já mais de uma vez, e eu comecei há mais de um ano a cuidar da minha saúde feminina e fertilidade né, de toda essa parte com uma acupunturista que é fisioterapeuta, que é terapeuta floral, que é aromaterapeuta, e através do trabalho com a medicina chinesa, essa doença não me controla mais. Ela está controlada. Então, e até por isso que eu quis levar para as pessoas através do meu trabalho, eu senti em mim os benefícios das PICs, eu vivo isso, isso mudou minha vida. E por isso eu senti que, sendo enfermeira e que tendo toda essa bagagem, seria muito bom poder levar isso para as pessoas. Então, eu digo que as PICs mudaram a minha vida. De enfermeira, né, que fazia quimioterapia, que, assim, eu sou a pessoa que hoje menos toma remédio, né? Quando no meu ciclo menstrual eu usava remédio controlado para controlar a dor. E hoje eu uso cristais, né? Eu tenho meu quartzo verde, eu uso óleos essenciais, eu uso o meu Venus Flower, eu uso a fórmula Feminalis, né, dos florais de Minas, e a minha vida é outra. É outra, realmente. Então, assim, quando eu quis levar isso para as pessoas no consultório, eu quis levar isso, essa possibilidade da gente pensar fora da caixa e usufruir de coisas muito amplas que a gente tem que fazer que cheguem nas pessoas, para também ajudar essas pessoas nas suas caminhadas, porque a gente tem, aqui no Brasil é um país que toma muita medicação,
controlada, que toma muita, né, medicação para dor, medicação psiquiátrica, muita depressão. A depressão dos profissionais da saúde é um nível altíssimo pelo estresse, pela carga de trabalho, pela baixa remuneração não dos médicos que têm um pouco de melhor status social e de remuneração, mas dos outros profissionais ainda, cargas horárias exaustivas. Então, isso tudo afeta muito a saúde mental, né? Lidar com a doença das outras pessoas é um desafio, né? Não é qualquer pessoa que trabalha com a doença do outro. Então, eu acho que as PICs, além dos nossos pacientes, mas assim, as PICs para os profissionais da saúde bah, é um avanço, um ganho muito grande. Então, quem puder, quem tiver acesso, né, de buscar uma prática complementar para sua vida. E aí tem yoga, né, gente? A gente nem falou, mas o yoga também, Meditação. como meditação, yoga, enfim. Se vocês colocarem para ver isso na internet, o que são as práticas integrativas, né, que foram aprovadas agora nesse parecer maior aí de 2018, né? Quanta coisa maravilhosa, Ayurveda, enfim, tudo isso é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como eu digo lá no primeiro dia de curso, que Deus me ajude a curar enquanto eu me curo, né? Porque eu também, acho que a maioria de nós entrou para se tratar de alguma coisa, seja um problema físico, né, de doença patológica, alguma coisa, ou problema emocional, uma dificuldade que nem eu tinha para falar em público, para me colocar, para ter alguma coisa na vida também, porque como eu não vendia meu peixe, eu ficava lá escondidinha, ficava só com as coisinhas ruins, né? Então, tinha também um problema na minha pele, na minha mão, que eu não tinha nem impressão digital. E eu curei com homeopatia. E eu tive certeza que eram essas coisas aí que eu queria trabalhar. Tanto que eu me formei em farmácia depois de ser terapeuta floral, né? Me formei em terapia floral antes. Então, eu queria aproveitar aqui para dar umas dicas, tá, gente? Que eu vou falar quem quiser conhecer nas PICs a terapia floral. Eu tenho vários cursos curtos de 5 sistemas de florais que estão disponíveis com desconto em fevereiro. Que o cupom de todos esses cursos, que é BA, Minas, Califórnia, Austrália. Qual é o Puxe, outro? Bush. Já falei Austrália, peraí. São Califórnia. Germano. Ah, é isso mesmo, São Germano. Tá. Esses todos, o desconto é promo fevereiro, tudo junto. Tá? Depois entre lá no meu site, é janaínermartins.com.br. Eu sou uma pessoa fina que eu tenho site. E o curso de formação, claro, que também tá aí. Esse promo fevereiro vai até dia 28 de fevereiro. E tô com um cupom chamado Saúde Integrativa para o curso de formação, que também dá desconto. E esse curso forma a pessoa como um terapeuta floral, com todas as anamnese, toda como é que tu pensa a doença. A gente tem atendimento na aula, a gente tem mentoria online, estudos de caso. Tem um monte de coisa. Depois vocês dão uma olhada lá na minha página também, que tem depoimentos das alunas que estão fazendo. E vai começar a nova turma dia 13 de maio. E até dia 15 de fevereiro tem esse cupom Saúde Integrativa. 13 de março, né? Tu falou maio, 13 de março, Ah, né? não. Não, março começa, 13 de março, e esse cupom Saúde Integrativa, que tem desconto no curso de formação, vai até dia 15 de fevereiro agora. Tá? Até agora já, né? Hoje já é dia 10, né? Então tá quase aí, corre lá. Quem quiser mais Eu informações, me chama aí. recomendo Hã? a Jana, porque a Jana é minha professora, eu recomendo. E ela é minha Recomendo consteladora, recomendo também. Aquela que faz, a minha, troca minha figurinhas. amiga, né? Minha paciente, agora ela é dentista. Agora eu vi que entrou um casal de dentistas aqui. Ela é dentista e agora ela vai fazer a formação em terapia floral contigo para trabalhar os pacientes dela. É sério? Sim, ela Que já está inscrita no legal! teu curso. Ela está animada. Que legal, que legal. Ai, fico muito feliz. Então, Carol, quero te agradecer. Adorei. Tu sabe que se deixar, outra vez a gente teve que fazer 2 lives e emendar, caiu e a gente voltou para falar de constelação, né? Choramos, rimos, tipo bicho. E eu quero te agradecer aí por tu representar. Eu não sei se eu vou chamar alguma outra enfermeira mais adiante, né? Porque essa área é bem vasta nessa parte, mas eu te agradeço por ser a pioneira, a primeira a representar a tua profissão aqui. Até me emociono. A pessoa é besta.
É que eu tenho sol na casa 4, então isso me incomoda, que ainda tem lá no meio do céu câncer. A pessoa chora. Ah, então, Essência essa lua em canceriana é escorpião fogo. também me. É a única coisa em água que tem no meu mapa é a lua em escorpião. Ela faz tanto estrago. Olha, como ela tá valendo por vários. E Fazendo um queria te adendo aqui, a lua escorpião é a lua das bruxas, viu? Desculpa, eu já sabia. Então, quero te agradecer por esse bate-papo. Acho que o pessoal gostou, participou bastante, ficou até o final. E sucesso aí na tua profissão, nas tuas sementinhas que tu planta também pelo caminho, eu sei, tuas flores. E muito obrigada aí pela tua participação. Eu que agradeço, eu agradeço todo mundo que estava aqui, né? Agradeço pelo convite. Fiquei assim até nervosa. Gente, que responsabilidade, né? Muito obrigada. Espero ter com a minha história, assim, minha caminhada, trazer também inspiração para que mais profissionais, né, da saúde busquem conhecer, experimentar para si primeiro, né? Antes de tudo, experimentem em si. Vejam, né, o que se mobiliza em vocês, o que isso transforma vocês. E estou à disposição, né, no meu perfil, Carolina Calm Terapeuta. Quem quiser trocar uma ideia comigo, estou à disposição de vocês. Um beijo muito grande. Beijão, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.